Vale a pena ser cristão? Esse texto foi escrito pelo cardeal Odilo Pedro Scherer, o arcebispo metropolitano de São Paulo, e o texto está disponibilizado no site do Vatican News. O itinerário quaresmal confronta-nos com os fundamentos de nossa fé e da vida cristã, diante dos quais somos convidados a fazer uma revisão de vida, para tomarmos consciência sobre como vivemos nossa fé e as promessas do nosso batismo. Assim, nos preparamos para, na noite solene da Vigília Pascal, renovados em nossas disposições pela penitência quaresmal, reassumirmos os compromissos cristãos. Na cultura dos propósitos instáveis e valores efêmeros, poderíamos ser levados a perguntar-nos: vale a pena ser cristão? Manter firme a fé e a fidelidade a Deus e ao Evangelho de Cristo, mesmo quando isso custa esforço e renúncia? Talvez haveria propostas religiosas mais fáceis e menos exigentes do que a de Jesus e do seu Evangelho? Vale a pena praticar a disciplina moral, a virtude exigente e observar os mandamentos de Deus? Mais ainda, vale a pena encarar perseguições, discriminações e sofrimentos por causa de Jesus Cristo? O segundo domingo da Quaresma nos trouxe o Evangelho da Transfiguração de Jesus no Monte Tabor e, como primeira leitura, o sacrifício de Abraão no Monte Moriá. Deus pediu uma prova de fé e fidelidade a Abraão, que respondeu mostrando-se disposto a oferecer em sacrifício seu único filho, Isaque, tão querido e longamente esperado, como prova de obediência e fidelidade a Deus. Não precisou fazê-lo, pois Deus dispôs diversamente no instante extremo. Não era a morte de Isaque que Deus queria, mas a fidelidade de Abraão, e o recompensou com grande bênção, que dura até os dias de hoje. Valeu a pena, Abraão? Ele certamente diria: quem é fiel a Deus, nada tem a temer e pode contar com a fidelidade de Deus às suas promessas. No Evangelho, Jesus está a caminho de Jerusalém, lugar de sua rejeição, prisão, tortura, condenação à morte e também ressurreição gloriosa. Os apóstolos vão com ele e mal podem imaginar o que os espera logo mais. Eles pensam na glória que poderão colher para si, quando Jesus arrebatar para si o trono de Davi, mas ainda não podem imaginar o drama da paixão do Mestre. Jesus toma consigo 3 deles, Pedro, Tiago e João, e sobe ao Monte Tabor, no alto do qual ele fica transfigurado e manifesta sua glória divina, que, normalmente, estava oculta aos olhos do mundo, envolta na sua humanidade. Os 3 apóstolos ficam muito felizes e se dão conta de que ali é o céu. E ainda por cima, ouvem a voz de Deus Pai, que diz: esse é meu filho amado. Ouvi o que ele diz. Era para tirar qualquer dúvida de que estavam certos, ao terem escolhido seguir Jesus. Mas a cena do Tabor durou apenas um momento. Jesus desceu com eles a planície do dia a dia, da vida comum, das provações, das contradições da vida, indo ao encontro da grande provação que deveriam enfrentar em Jerusalém. Ele lhes havia revelado, por um momento, o esplendor de sua glória divina, para confortá-los e lhes dar a certeza de que valeria a pena manterem-se fiéis nas provações a enfrentar. E a voz de Deus Pai, que lhes assegurava que Jesus é o Filho querido de Deus Pai, deveria dar-lhes firmeza inquebrantável na fé. Os 3 apóstolos guardaram um silêncio sobre a experiência que tiveram, como Jesus lhes recomendou, mas a sua fraqueza foi tanta que, na paixão de Jesus, todos eles menos um o abandonaram e fugiram. O medo foi maior que sua fé. Mas, após a ressurreição de Jesus, eles se lembraram novamente do que haviam visto e ouvido. Jesus
ressuscitado, os procurou e, em sua misericórdia, perdoou toda infidelidade e fraqueza, constituindo-os como testemunhas e anunciadores do Evangelho. Finalmente, eles compreenderam que valia a pena seguir Jesus e entregar sua vida por ele. De fato, foi o que fizeram com grande generosidade, mediante a pregação do Evangelho e o martírio por Cristo e pelo Evangelho. Melhor que todos é o apóstolo Paulo, que vai testemunhar que vale a pena ser cristão e dedicar a vida inteiramente a ele. Na carta aos Romanos, ele fala da liberdade cristã e da esperança da glória que seguem a Cristo. Aspas. Eu penso que os sofrimentos do tempo presente não têm proporção alguma com a glória que há de ser revelada em nós. Fecha aspas. Já se havia iniciado o tempo das perseguições aos cristãos, e o próprio Paulo enfrentava todo tipo de sofrimentos, prisões, torturas e ameaças de morte por causa de Cristo. Vale a pena enfrentar tudo isso pelo nome de Cristo? Vale a pena enfrentar renúncias, privações e sofrimentos pela fé e pela fidelidade a Deus? Paulo responde, aspas, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Fecha aspas. Quem crê em Cristo sabe em quem colocou a sua fé. Aspas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós? Cristo Jesus que morreu, mas ainda que ressuscitou está à direita de Deus, intercedendo por nós? Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Tenho a certeza de que nem a morte, nem vida, nem o presente, nem o futuro, nem criatura alguma será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Fecha aspas. Sim, vale a pena ser cristão.